Esse vídeo é para você que nunca escreveu um programa de computador. Também é para você que acha que precisa ser um Bill Gates para programar bem. Ou então para você que quer aprender a programar suas próprias estratégias para operar na bolsa de valores. Iremos abordar de forma prática, sem formalismo matemático, para que você possa aprender o essencial para programar o seu robô de investimento ou sua estratégia automatizada. Prepare-se! Nesta aula vamos ver 6 conceitos essenciais para você iniciar sua jornada. Solta a vinheta! Eu sei que você está aí, eu posso sentir. Sei que está com receio, medo de achar que programar é coisa de nerd ou algo muito difícil. Eu não sei do futuro, e não vim aqui para dizer como essa história vai terminar. Eu vim para dizer como vai começar. Eu vou desligar esse telefone e vou mostrar a você um mundo de novas possibilidades. Vou ensinar os conceitos essenciais para que comece a entender o mundo das máquinas. Para onde irá depois é uma escolha que deixo para você. Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot. Essa entrada ficou legal, não ficou? Deu um trabalhinho para editar. Bom, esse primeiro vídeo, nessa primeira aula, nós vamos desmistificar a programação. Você verá que programar não é nenhum bicho de 7 cabeças. Para falar a verdade, eu acho que programar é mais fácil do que aprender um novo idioma. Para os computadores não existe subjetividade. Ou é 0 ou é 1. Ou é ou não é. Ou está na caixa ou não está na caixa. Isso já facilita um pouquinho as coisas. E o mundo tem nos exigido cada vez mais sermos eficientes, entregarmos as nossas tarefas com mais velocidade. O computador pode nos ajudar. E para isso você precisa aprender a conversar o seu idioma. Nós vamos ver neste vídeo os conceitos fundamentais para você aprender a programar um computador. E o primeiro deles é algoritmo. Algoritmo pode parecer uma palavra complicada à primeira vista. Mas o que ela tem a ver com os computadores? Nada. E ao mesmo tempo, tudo. Vou explicar melhor para você entender. O conceito de algoritmo surgiu por volta do século XII, quando muito tempo depois foram traduzir os trabalhos de um matemático persa. Naquela época, não tinha como imaginar que séculos depois teríamos máquinas como os computadores. Tá bom, mas afinal de contas, o que é esse tal de algoritmo? Algoritmo é uma sequência finita de ações para se resolver um problema. Os matemáticos do século XII já sabiam disso. E o que se espera de um algoritmo? Bom, primeiro, ele precisa ser preciso, ou seja, as ações precisam nos dizer exatamente o que fazer. E não pode haver ambiguidade, não pode haver dúvidas sobre o que precisa ser feito em cada ação do algoritmo. Segundo, esta sequência de ações precisa ser correta. Se resolvermos o problema de forma incorreta, de nada adianta. E por último, preferencialmente a sequência deve ser eficiente, ou seja, quanto menor a quantidade de ações ou de recursos utilizados, melhor. Tá bom, John, então me dê um exemplo de algoritmo para eu poder entender um pouco melhor. Gente, o exemplo está aqui na tela. A receita de bolo de chocolate. Olha só que algoritmo gostoso. Veja que a receita primeiramente nos fornece quais são os recursos que iremos utilizar. Em seguida, no modo de preparo, temos as etapas onde cada ingrediente, cada recurso será utilizado de uma determinada forma para ao final das contas termos o nosso gostoso bolo de chocolate. Ok, acho que você já entendeu o que é um algoritmo, mas vamos tentar ser um pouco mais técnicos. Veja neste segundo exemplo um algoritmo chamado calibrar pneus do carro. O que o algoritmo nos diz? Que do pneu número 1 ao 4 eu irei verificar a pressão do pneu. Se for abaixo de 30 PSI, eu vou adicionar 1 PSI. Vou verificar novamente se chegou em 30 PSI. Se não tiver chegado, vou adicionar mais 1 PSI. Vou fazer isso iterativamente até que o primeiro pneu tenha 30 PSI. Feito isso, vou para o segundo pneu. Repito o processo. Vou para o terceiro pneu.
repito, até chegar nos 30 PSI. E por último, o quarto pneu, até chegar nos 30 PSI. Por fim, estou com os pneus do meu carro calibrados. Note que utilizamos uma linguagem um pouco mais específica para escrever o algoritmo, que a gente chama de pseudocódigo. O pseudocódigo nada mais é do que uma forma padronizada de escrever um algoritmo sem nos atermos a detalhes específicos de linguagem de programação. Mas vamos com calma. Vamos para o segundo conceito. O segundo conceito é estrutura de dados. O que são estruturas de dados? São mecanismos para você poder armazenar resultados intermediários ou mesmo o resultado final da solução do seu problema. Vamos a um exemplo. Eu queria que você me desse, por exemplo, a soma dos números de 1 a 10, a soma total. Some 1 com 2, com 3, com 4, com 5, até chegar no número 10. Toma seu tempo, eu vou tomar uma água enquanto isso. Pronto, acho que você já chegou no resultado. Se você chegou ao número 55, a resposta está correta. Se não chegou, pode parar o vídeo, pode fazer a conta de novo, mas vamos ao que importa. O raciocínio. O que você fez? Possivelmente você somou 1 com 2, deu 3, você memorizou esse número. 3 com mais 3 dá 6, você guardou o número 6. 6 com 4 dá 10, você guardou o número 10. 10 com 5 dá 15, guardou o número 15. Foi repetindo esse processo até chegar ao número 10. Essa é uma estrutura de dados muito simples que você utilizou na sua memória, que é o número inteiro. As estruturas de dados podem ser tão complexas quanto forem necessárias para se resolver um problema. Em cursos de computação, geralmente os alunos aprendem o que são arrays, matrizes, vetores, filas, pilhas, grafos e outras diferentes estruturas de dados. Mas para fazer as suas próprias estratégias ou seus próprios robôs de investimento, você não precisa saber disso por enquanto. À medida que houver a necessidade, você naturalmente vai precisar pesquisar algumas estruturas de dados. Por enquanto, vamos manter simples e complicar só quando for necessário. Então vamos para o terceiro conceito, que é linguagem de programação. O que é linguagem de programação? Senta que lá vem história. Mas eu espero que seja interessante para você entender como elas evoluíram ao longo do tempo. Linguagem de programação é basicamente a forma como você se comunica com o seu computador. Vou te falar que os computadores são extremamente velozes, fazem contas muito rapidamente, mas tem um grande problema. Os computadores não são nem um pouco proativos, eles só fazem o que você manda eles fazerem. No início da computação, as linguagens eram muito rudimentares. Para ser um pouco mais técnico, o termo correto seria as linguagens eram de baixo nível. E o que isso significa? Que o programador precisava dizer, entre uma longa sequência de 0 e 1s, o que o computador deveria fazer. E essas sequências de 0 e 1s é o que nós chamamos de código de máquina. Imaginem que eram tempos difíceis na comunicação entre homem e máquina. Ainda bem que a tecnologia permitiu aos computadores maior poder de processamento e maior capacidade de memória. Com o tempo, surgiram novas linguagens de programação que permitiam, por exemplo, comandos com 3 letras: add para somar, sub para subtrair, move para mover um número de uma posição de memória para outra, store para gravar um número em determinada posição de memória. E assim foram evoluindo as linguagens de programação até que chegamos às linguagens de alto nível, que são as linguagens com que temos contato hoje em dia. Tá bom, e o que é a linguagem de alto nível? São linguagens que nos permitem abstrair do que é feito em baixo nível. Ou seja, vou dar um exemplo. Se eu te peço para escrever numa folha o seu nome, eu não preciso te dizer, letra a letra, como você deve escrever aquelas letras. Você simplesmente vai escrever da forma como você já faz e vai me dar o resultado. Assim é mais ou menos como funciona uma linguagem de alto nível. Eu não preciso saber que por debaixo de comandos mais sofisticados é traduzido para 001, 01, 01001 do seu computador. Esta analogia nos permite entender um pouco o que são as linguagens de alto nível. E existem várias delas. Temos as linguagens de propósito geral, que servem para escrever qualquer tipo de programa. Poderíamos citar Pascal,
Python, C, C++, e também há linguagens específicas, por exemplo, HTML, que servem para um objetivo muito específico, no caso, renderizar páginas da internet. Então vamos agora para o quarto conceito, código-fonte. Vamos precisar interligar os conceitos que vimos até agora para entender o que é código-fonte. Temos dois universos distintos. De um lado nós temos os algoritmos e as estruturas de dados, e do outro nós temos as linguagens de programação. Como juntar tudo isso? Nós precisamos que o programador pegue a sequência finita de ações descritas no algoritmo e transcreva isso para uma linguagem de programação, que é o código que o seu computador vai entender. Esse texto transcrito é o que nós chamamos de código-fonte. E isso nos leva ao quinto conceito importante, que é a sintaxe. O que é sintaxe? É a forma como o seu código-fonte deve ser escrito. E cada linguagem de programação tem uma sintaxe própria. Algumas linguagens de programação podem ser parecidas umas com as outras, ou seja, terem sintaxes parecidas. O código-fonte ele precisa ser meticulosamente escrito num padrão muito característico da linguagem de programação. Se nós desviarmos qualquer vírgula do que a linguagem de programação entende, o seu computador não vai conseguir fazer nada. Na verdade, para o seu computador entender o que o seu código-fonte quer dizer, ele precisa de uma mãozinha. E essa mãozinha se chama compilador. O compilador, então, é o nosso sexto conceito importante. Fazendo uma breve analogia, como um professor de português. Ele vai pegar o seu código-fonte, vai seguir do início ao fim e verificar se você não teve nenhum erro de sintaxe. E se você não tiver tido nenhum erro de sintaxe, ele vai pegar todos os seus comandos de alto nível da sua linguagem de alto nível e traduzir para a linguagem que o computador entende, traduzir em zeros e uns. Bom, chegamos ao fim desta primeira aula e espero que tenha entendido tudo até o momento. Mas para garantir, vamos fazer uma breve recapitulação. Começamos vendo o que são os algoritmos, que são uma sequência finita de ações para se resolver um problema. Vimos o que são estrutura de dados, que é uma forma de armazenar resultados intermediários ou mesmo o resultado final do seu algoritmo. Na sequência, vimos que os algoritmos e estrutura de dados precisam ser traduzidos para linguagens de programação. E esse texto traduzido, ou melhor, transcrito, é o que nós chamamos de código-fonte. O código-fonte precisa estar meticulosamente escrito de acordo com a sintaxe da linguagem de programação selecionada. E por fim, vimos que o computador precisa da ajuda do compilador. O compilador vai verificar se você escreveu o código-fonte com a sintaxe correta. E em seguida, vai traduzir os comandos de alto nível, pois você utilizou uma linguagem de alto nível, para o código de máquina, que nada mais são do que zeros e uns numa longa sequência. Parabéns por ter chegado ao fim desta primeira aula. No próximo encontro, veremos sobre tipos de dados básicos e tipos de operações. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com algum amigo que também tem interesse pelo tema. Nos vemos na próxima.